Um bom dia a todos, gravando aqui mais uma aulazinha para vocês, agora de um local, de um cenário aqui diferente, no meu quintal, aproveitar a natureza, essa bela manhã, esse último dia do mês de setembro, para a gente mandar aqui boas energias para vocês, né? Descontrair um pouquinho desse cenário aqui diferente, aqui, ok? Então vamos continuar dando continuidade aqui ao nosso assunto, falando da conquista da América pelos espanhóis, né? Pelos espanhóis, né? Essa conquista que trouxe tanto prejuízo para nós americanos, que ainda hoje existem marcas, né, dessa conquista. Para muitos foi o maior crime da humanidade, o maior genocídio da humanidade, foi exatamente a conquista da América, porque os espanhóis mataram milhões e milhões de americanos, né? E diga-se de passagem, ainda hoje esse crime está impune. Nunca ninguém foi punido dessas mortes, tantas mortes cometidas pelos espanhóis. Então hoje para finalizar o nosso assunto, eu escolhi aqui falar sobre a sociedade espanhola. Como foi que se formou essa sociedade? O próprio assunto, o capítulo de vocês, ele fala disso aí. Sociedade e poder na América Espanhola. Quer dizer, a sociedade, logo depois dessa conquista, logo depois dessa chegada, dessa invasão dos espanhóis aqui na Europa, aliás, na América, perdão, eles se formaram basicamente, essa sociedade se formou basicamente de quatro grupos, né? E que grupos são esses? Quero que vocês prestem bastante atenção nesses grupos, né? Primeiro é os chapetones. Que eram os chapetones? Os chapetones eram os colonos nascidos na Espanha, né? Que vieram para cá. Só que eles nasceram lá na Espanha. Então aqui eles exerciam cargos públicos, eles eram pessoas muito importantes. Então eles tinham essa função de administrar, de cuidar, eles faziam o que eles bem queriam aqui. Um outro grupo é o grupo dos crioulos. Quem eram os crioulos? Crioulo era o filho de espanhóis, eram brancos, eram espanhóis, só que a diferença é que os crioulos nasceram aqui na América. Então existia uma discriminação com relação aos crioulos, porque apesar deles ser ricos fazendeiros, grandes mineradores, grandes comerciantes, eram pessoas ricas, eram pessoas importantes. Porém, existia uma discriminação com eles, que eles não podiam assumir cargos públicos. Só quem podia assumir os cargos eram os chapetones. Então já começa aí logo para frente, como a gente vai ver isso depois, vai ocorrer isso um conflito entre eles, né? Um outro grupo eram os mestiços. O que era o mestiço? O mestiço eram filhos de chapetones ou de crioulos com os americanos, ou até mesmo com africanos que vieram para cá. Então já é a mistura de raça, né? Cuidado para não confundir crioulo com mestiço. O crioulo, ele é filho, é uma mistura de um espanhol com um americano ou um africano. Já o crioulo não, a crioulo é filho de um espanhol com outro espanhol, né? Com outro espanhol. Eles vamos dizer assim, tem um sangue puro. E um outro grupo é o grupo indígena, né? É o grupo indígena que vivia aqui, que já vivia aqui na América. Isso aqui nem precisa nem falar que era muito discriminado, que eles realizavam diversos trabalhos, porém esses mesmos é que não ocupavam cargos públicos. E para finalizar esses grupos da sociedade aqui, existiam os chamados africanos escravizados, que eram povos que vieram da África para alguma, não foram para toda a América, não foi para toda a América Espanhola. É bom observar isso, eles não vieram para toda a América, porém eles vieram para algumas ilhas, por exemplo, para Cuba, para a ilha do Haiti, para a Bolívia, realizar alguns grandes trabalhos nas plantações, né, de cacau e outros produtos que eles cultivavam. Eram realizados por escravos. Tanto é que se você, por exemplo, comparar a população do Brasil com a população da América, do restante da América Espanhola, você vai ver que na América Espanhola, Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, etc e tal, do México também, você vai ver que não existe não existe
muitos negros como existe na sociedade brasileira. Você vai ver que em algumas sociedades, alguns países, como o que eu falei, em Cuba, no Haiti, lá existe muito negro, porque o africano, levaram muitos africanos para trabalhar nessas ilhas, mas não foi em todos os locais da América que eles levaram o africano, ok? E para finalizar, eu queria chamar a atenção num ponto aqui sobre a sociedade colonial hispano-americana. É que é uma sociedade que ela se formou basicamente de uma minoria branca. E sendo que essa minoria branca, ela exercia cargos, ela exercia funções de modo que excluía a maioria que não era espanhola, que não era branca. Então surge aí uma série de problemas que ainda hoje a gente enfrenta, isso não só na América, não só na América Espanhola, mas como também no Brasil, no próprio Estados Unidos também a gente enfrenta muito esses problemas com racismo. A gente vê os problemas existenciais é, que a gente observa atual nos Estados Unidos, né? Com manifestações, porque foi um dos resultados dessa formação, dessa sociedade espanhola, sociedade portuguesa, sociedade inglesa aqui na América, foi exatamente essa. O surgimento dessa discriminação, com relação a essa minoria branca que impôs os valores, que impôs os seus costumes aos outros povos, né? Foi basicamente isso que eu quis colocar para você, para a gente finalizar o nosso assunto, viu?